Bem-vindos, você está no Finanças de Cabo a Rabo e nesse vídeo o meu trabalho aqui é esclarecer definitivamente qual a melhor ação para você investir, Itaú ou Itaúsa. Então a estrutura do vídeo será a seguinte, primeiramente eu vou falar sobre a Itaúsa, depois somente sobre o Itaú e finalmente eu vou fazer o comparativo frente a frente dos dois, tá? Certamente vai esclarecer muito as suas dúvidas e vai te ajudar a tomar uma decisão. Então fica comigo até o final. Nesse slide, você pode ver aqui a estrutura acionária da Itaúsa. Então você percebe que a Itaúsa hoje detém 37%, quase 38%, todo o Banco Itaú, mas ela também tem embaixo do seu portfólio, do seu guarda-chuva, mais 6 empresas aqui, como você pode notar. Tá? Então, a Itaúsa, só reforçando, tá, gente? É uma holding não produz nada, não vende nenhum produto, nenhum serviço. O que ela faz é ter participações ou controlar empresas, digamos que embaixo do guarda-chuva dela, para ficar claro, tá? Então, fora o Itaú, que é a principal participação aqui na Itaúsa, ela tem também área de materiais de construção com a Dexco, áreas de bens e consumos com a Alpargatas, infraestrutura e mobilidade com a Motiva, saneamento com a AGEA, energia, né, gás com a Copa Energia e também infraestrutura, transporte de gás, né, com a NTS. Bom, fora o Itaú, dessas outras 6 empresas aqui que estão no portfólio da Itaúsa, apenas 2 estão listadas na B3. São elas a Dexco e a Alpargatas. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas para que você tire suas conclusões se são bons investimentos por parte da Itaúsa ou não. Começando pela Dexco, né? Ela está listada na B3 com o ticker DXCO3. E a Dexco, resumidamente, é o seguinte, ela se chamava Duratex antes, né? Ela é uma empresa brasileira. O que ela faz? Ela fabrica vários tipos de materiais para construção e móveis. Então ela faz coisas que muita gente tem em casa. Talvez você tenha algum produto deles em casa e nem sabe. Como, por exemplo, né, aqueles pisos laminados da Duraflor, louças da Deca, aquecedores da Hydra, né, válvulas também da Hydra, revestimentos cerâmicos, aqueles azulejos, né, bonitos, aliás, painéis de madeira para móveis, decoração. Então, de modo resumido, ela ajuda na construção e reforma de casas, prédios, lojas e móveis. E esse portfólio aqui, como você pode ver, é muito conhecido. Bom, se você observar esse gráfico que mostra os últimos 10 anos aqui de cotação da Dexco, você percebe que ela entregou um retorno negativo, ou seja, você perdeu dinheiro aqui, né, na casa dos 13% mais ou menos. Né? Então, se você tivesse investido R$ 1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria 887. Uma perda média de 1,3% ao ano nos últimos 10 anos. Paga dividendos muito minguados, praticamente ínfimos aqui, menos de 1%. E a cotação atualmente, né, no momento que eu gravo esse vídeo, está na casa dos R$ 5,40 e observando uma queda de 30% somente nos últimos 12 meses. Como você pode ver aqui, não paga todo ano, né? Falhou aqui em 2016 e não é um dividendo linear, oscila bastante. Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, o dividend yield é de menos de 1% e a média dos últimos 5 anos é de 4,5%. Paga basicamente aqui 1, 2 vezes ao ano, como você pode ver, paga relativamente rápido, ou no mês ou alguns meses depois. Eu acredito que seja muito importante avaliar o crescimento da empresa ao longo dos anos, né, para saber o que ela está entregando. Então a gente vai observar aqui a questão do patrimônio, receita líquida e o lucro líquido. Puxando aqui em 2015, exatamente 10 anos atrás, a Dexco ela tinha um patrimônio de 4,6 bilhões, receita na casa de 4 bilhões e dessa receita um lucro na casa de 190 bilhões. Passados 10 anos, a gente puxa aqui, no ano passado, o patrimônio dela cresceu, né? Quase que dobrou, está na casa dos 7,2 bilhões. A receita também mais que dobrou, casa dos 8,23 bilhões. Acontece que o lucro líquido caiu, olha só, de 8,3 bi de receita, o lucro foi um percentual muito pequeno, 174 bilhões. Será que vem sendo um bom investimento por parte da Itaúsa? Fica aí a reflexão para você. 82% da receita da Dexco vem do Brasil, 18% de outros países. Essa receita é dividida da seguinte forma, né? 62% madeira, 27% metais e louças e 11% em revestimentos. Falando agora da Alpargatas, que está listada na B3 com os seguintes tickers, né? Alpa 3 e Alpa 4.
Resumidamente, a Alpargatas é uma empresa brasileira que ficou muito famosa, né, no mundo inteiro, inclusive pelas sandálias havaianas, né? Ela também tem outras marcas, ela fabrica calçados, roupas e vende para mais de 100 países, talvez uma coisa que você não soubesse, né? É uma das maiores empresas desse setor, né, que está na B3. Observando aqui o gráfico equivalente ao que eu mostrei da Dexco agora há pouco, nos últimos 10 anos, ela entregou um retorno de menos de 40%, ou seja, mesmo considerando o reinvestimento dos dividendos, que também é muito baixo, no momento que eu gravo esse vídeo aqui está na casa de 1,12%, ela entregou menos de 4% ao ano. E nos últimos 12 meses vem caindo aí quase que 10%. Oscilou bastante nesses últimos 10 anos, né? Chegou num pico ali em 2021, quase R$ 60 o preço da ação. No momento que eu gravo esse vídeo está na casa dos R$ 9. Em relação a dividend yield, o cenário aqui é mais sofrível que o da Dexco, a gente pode observar, né? Paga um bom dividendo em 2015, vários anos falhou, não pagou nada, né? O atual é de 1,12% e a média dos últimos 5 anos é pífia, 0,26%. Paga em média também aqui uma vez ao ano, como você pode observar, e paga relativamente rápido, mas não tem absolutamente nada de atrativo esse dividendo. Comparando os mesmos indicadores aqui, patrimônio, receita líquida e lucro líquido, a gente observa que em 2015 a Alpargatas tinha um patrimônio de 1,9 bi, receita líquida de 4,13 bi e lucro de 266 milhões, isso há 10 anos atrás. No último ano de 2024, ela fechou com um patrimônio mais que dobrado, né, de 4,04 bi, receita equivalente, 10 anos se passaram e a receita foi equivalente, 4,1 bi, só que o lucro caiu pela metade, 107 milhões. Fica aí. Novamente a reflexão, vem sendo um bom investimento por parte da Itaúsa nessa empresa? A receita da Alpargatas é dividida da seguinte forma, 68% deriva do Brasil e 32% de outros países. Enfim, falei das duas únicas empresas do portfólio da Itaúsa que estão listadas na B3. As demais não é possível falar com tanto embasamento porque elas não têm dados abertos ao público, para que a gente possa avaliar e analisar de um modo mais criterioso. Então agora eu vou falar sobre a Itaúsa, já que você entendeu um pouco sobre o portfólio, vamos falar diretamente da Itaúsa. Ela está listada na B3 na forma de dois tickers, né? Itaúsa 3 e Itaúsa 4. E qual dessas duas é a melhor, né? A primeira dúvida aqui que a gente vai ajudar você a resolver é essa. Enfim, as ações ordinárias da Itaúsa, ou seja, Itaúsa 3, aquelas que dão direito a voto, mas aqui fica uma observação, você muito provavelmente, se mora em condomínio, não desce nem na assembleia do teu condomínio para votar, você vai querer votar na Itaúsa. Se você não for o Luiz Barsi, o Luiz Alves, ou o Lírio Parisotto, ou algum outro bilionário, esquece esse negócio de votar, tá bom? Isso aqui é para acionista gigantesco. Eu, você, os pequenos gafanhotos, pequenos investidores, na minha opinião, temos que focar em dividendos e valorização exponencial ao longo do tempo, tá bom? Então, continuando aqui, não foi uma bronca não, só uma observação para você, né, pensar. Enfim, as ações ordinárias elas têm uma liquidez média de 1,6 milhão, ou seja, uma liquidez interessante. Mas se comparado com as ações preferenciais, que são as Itaúsa 4, elas têm 369 milhões em média de liquidez diária, ou seja, exponencialmente maior. Você não vai ter dificuldade nenhuma de entrar ou sair no papel, no momento que for mais interessante para você. Vamos avaliar os últimos 10 anos aqui e ver o que a Itaúsa 3 entregou de retorno ao acionista. Enfim, ela entregou aqui praticamente 320%, considerando o reinvestimento dos dividendos nos últimos 10 anos. Então a gente considera um retorno aí de 32% em média ao ano. Muito interessante. O dividend yield da Itaúsa 3 está na casa de 8%. O valor da cotação, no momento que eu gravo esse vídeo, na casa dos R$ 11,18. Nos últimos 12 meses, ela se valorizou em média 17%. Já a Itaúsa 4, que é a preferencial, entregou um retorno de 100% a mais. Olha só, reflete sobre isso. Enquanto a Itaúsa 3 entregou 320% em média, a Itaúsa 4 entregou 420% em média, ou seja, dividindo isso aqui por 10 anos, a gente vai ter algo na casa de 42% ao ano de retorno. Claro que em nenhuma ação isso acontece de forma linear, como você pode ver aqui nos gráficos, né? Mas o resultado dos últimos 10 anos foi esse. O dividend yield é igual ao dividend yield da Itaúsa 3,
Ela se valorizou um pouco mais nos últimos 12 meses e o valor da cotação também é praticamente igual. Na parte dos dividendos aqui tem uma pequena oscilação positiva, né, para a Itaúsa 4. Como você pode perceber, o dividendo atual é sim praticamente o mesmo, né, 8,2, e na Itaúsa 3, 8,2 também, porém a média dos últimos 5 anos na Itaúsa 3 foi de 5,97 e na Itaúsa 4 foi ligeiramente maior, 6,28, praticamente empatado, mas um pouco maior. A frequência de pagamentos você já sabe, né? Tá aqui. Aquele pingadinho de 2 centavos, que é o repasse da Itaúsa, e em alguns meses do ano, como por exemplo aqui mês 2, mês 2, mês 3, mês 6, mês 2 de 2025, ela vem pagando dividendos esporádicos mais altos. E a mesma coisa, obviamente, se repete aqui para a Itaúsa 4, igualzinho, sem pôr nem tirar nada. Falando ainda sobre os dividendos, é importante entender como funciona a política de dividendos da Itaúsa. Como você pode observar aqui, os dividendos mínimos são de 25% em relação ao lucro líquido ajustado. A Itaúsa ela repassa integralmente todos os dividendos que ela recebe do Itaú. Grava bem isso, você vai entender e vai usar essa informação lá na frente no vídeo, tá? Inclusive, tem vídeo aqui no canal sobre os resultados tanto da Itaúsa como do Itaú em relação ao primeiro trimestre de 2025. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, deixa seu like, sugestão, dúvida, crítica, deixa aqui nos comentários também, porque os conteúdos aqui são diários para ajudar você a se desenvolver como investidor e cuidar melhor do seu dinheiro. Voltando aqui, ó, proventos trimestrais de 2 centavos. Se você não tiver um caminhão de ações da Itaúsa, você não vai fazer muita coisa com esses dividendos aqui. Enfim. E uma diferença interessante, né, como eu falei agora há pouco, das ações ordinárias para as ações preferenciais. As Itaúsa 3 te dão direito a voto, esquece, não vai votar em nada, não vai ter expressão nenhuma lá. As preferenciais não te dão direito a votos. Porém, para nós, pequenos investidores, ela dá preferência no recebimento dos dividendos. Já a Itaúsa 3, não. O restante é tudo igual. Concluindo essa parte da Itaúsa, eu acredito que tenha ficado muito claro que a Itaúsa 4 para o pequeno investidor, que é o meu caso e muito provavelmente o seu também, é a melhor opção entre as duas. Não é recomendação de compra, de venda, nada disso, mas ficou claro porque a liquidez é muito maior, o dividend yield é igual ou ligeiramente maior e o preço também é igual. Vamos fazer o mesmo tipo de comparativo agora com as ações do Itaú. Vamos pular da Itaúsa e vamos falar sobre o Itaú agora. O Itaú está listado na B3 com os seguintes tickers, ITUB3 ou ITUB4. E qual a melhor dessas duas? Vamos avaliar isso agora. Da mesma forma, as ações ordinárias, ou seja, as ITUB3, têm uma liquidez de mais de 25 milhões diariamente. As preferenciais, as ITUB4, têm uma liquidez de quase 1 bilhão. Apesar de ser uma liquidez exponencialmente maior, certamente se você tem YouTube 3, você não vai ter dificuldade nenhuma de entrar ou sair do papel no momento mais oportuno para você, porque é uma liquidez muito interessante também. Falando sobre os resultados, né, que foram entregues aqui nos últimos 10 anos, perceba a diferença aqui entre Itaú e Itaúsa. Enquanto a Itaúsa 3 entregou uma média, né, de 320% de retorno, o Itaú 3, a Itub 3, entregou algo na casa de 650% de retorno nos últimos 10 anos, ou seja, reinvestindo os dividendos na casa de 65% ao ano de retorno, na média, tá? Não sei porque no momento que eu estava gravando o vídeo aqui a cotação estava zerada, mas a gente pode observar o valor por aqui. E aqui está o ponto-chave para que você decida entre as ações Itub 3 e Itub 4. O preço da Itub 3, no momento que eu gravo esse vídeo, está na casa de 33 e 38. Já falando sobre a Itub 4, ela entregou um retorno equivalente de 650% em média nos últimos 10 anos, mais ou menos 65% ao ano, porém o valor da ação dela é historicamente, em média, 10%, nesse caso aqui um pouco mais, na casa dos 11%, mas historicamente o valor da ação dela é mais alto, na casa dos 10% em relação à Itub 3, tá? Sobre os dividendos, olha só que interessante. Na Itub 4, algo na casa de 7%. Já na Itub 3, quase 1% a mais, 7,91%. Ela se valorizou também, a Itub 3, 40% nos últimos 12 meses, e a Itub 4 na casa dos 35%. Então você percebe aqui que no quesito valorização ao longo do tempo, em retorno ao acionista, as ações do Itaú, tanto a Itub 3 como a Itub 4, elas obviamente estão bem na frente das ações da Itaúsa. E isso pode ser um ponto central para você decidir entre qual das duas você prefere investir.
Na parte dos dividendos, né, observando o gráfico aqui dos últimos 10 anos, você percebe que em 2024, usando esse ano apenas como referência, a Itube 3 recebeu 2,41 centavos por ação em valores nominais, né, e a Itube 4 também. A questão é que, como a Itube 3 historicamente é 10% em média mais barata que a Itube 4, o dividend yield acaba sendo maior, porque o valor do dividend yield, o percentual do dividend yield, ele é baseado no preço da ação. Então, se você recebe o mesmo valor nominal, porém paga menos em uma determinada ação, obviamente o dividend yield vai ser maior. E essa foto aqui corresponde aos últimos 12 meses. Eu sempre saliento isso, tá? Não é o que será pago nos próximos 12 meses, sim o que foi pago nos últimos 12 meses. Então, na Itube 3, você paga menos, recebe mais dividendos, o valor, obviamente, nominal é o mesmo, e a forma de receber aqui, como você já deve saber, o Itaú ele paga pingadinho de centavos aqui todos os meses e em alguns meses do ano ele paga alguns dividendos maiores, né? Nesse caso aqui, como você pode ver no gráfico, janeiro, fevereiro, trabalhando aqui em 2024, né? Maio, setembro, dezembro e vem se repetindo nesse ano. Portanto, acredito eu que tenha ficado claro também que entre as ações do Itaú, a Itube 3 ou a Itube 4, para nós pequenos investidores, não tem nenhuma dúvida que a melhor ação é a Itube 3. Não é recomendação, simplesmente são fatos. Porque a liquidez da Itube 3, apesar de ser muito menor que a da Itube 4, também é bastante alta. Não será um empecilho para você entrar ou sair do papel no momento mais conveniente. Aqui é o X da questão. O dividend yield é maior que o da Itube 4. E o preço, em média, 10% menor. Outro ponto que você deve levar em consideração aqui. Portanto, nesse comparativo, na minha visão, na forma que eu enxergo, Itube 3 ganhou disparado. Portanto, Itaúsa 4 e Itube 3, nas minhas considerações, são as melhores de cada uma das empresas. E agora a hora do confronto direto. Itaú versus Itaúsa. Com essas informações que você viu até agora, vamos para o confronto direto. Eu acho que vai dar para você entender e tirar suas conclusões sobre qual é a melhor para a sua carteira. É muito importante a gente entender a questão do desconto holding. Fala-se muito sobre isso, né? Mas muita gente deixa passar batido e não entende na prática como funciona. Vamos analisar esse slide aqui, eu vou explicar direitinho para você. Todas essas empresas aqui, como você já viu, estão embaixo do portfólio da holding Itaúsa. Estes são os valores de mercado dessas empresas, né? Algumas não têm esse valor de mercado justamente porque não estão listadas na bolsa e não divulgam ao público aberto os seus valores. Mas é só usar a matemática aqui, porque se tem um percentual, a gente consegue descobrir qual é o valor total. E nessa coluna aqui a gente pode ver quais são os percentuais que a Itaúsa detém de cada uma dessas empresas. Olha só que interessante. O Itaú, que é o carro-chefe da Itaúsa, todo mundo sabe disso, no momento que eles divulgaram aqui esse slide, valia 383 bi de reais. E, como a Itaúsa detém 37,2%, isso equivale a 142 bi de reais, somente do Itaú. Somando o percentual e valores nominais que ela tem aqui das outras empresas, isso gera um valor de portfólio total de 152 bi. Porém, o valor de mercado da Itaúsa, no momento em que eles divulgaram esse slide aqui, era de 116 bi. Olha só que interessante. Na prática, isso gera um desconto de quase 24%. De modo geral, né, trabalhando com a ideia de todas as holdings, o mercado ele acaba pagando menos, ou seja, dando esse desconto aqui por diversos motivos, entre eles os principais são as questões de custos, né, impostos, também falta de liquidez, enfim. Até porque você comprando Itaúsa, você de certa forma você é obrigado a comprar todas essas empresas aqui junto, né? De repente você não queria comprar todas essas empresas, mas você leva meio que por tabela. Esse é outro dos motivos pelos quais o mercado precifica esse desconto aqui. Vou te explicar agora a continha básica para você entender essa questão de desconto. Não fica assustado, é matemática básica que a gente vai fazer passo a passo. Isso é importante para você fazer as suas contas aí em relação a descontos e outras coisas referentes às suas avaliações, tá? Vamos lá, a gente vai pegar o valor total aí do portfólio da Itaúsa e subtrair o valor que ela tem de mercado e dividir pelo valor total
do portfólio. Essa é a fórmula, muito simples. Então, 152 menos 16 vai ficar 36 aqui, a gente divide por 52, multiplica por 100 para dar o resultado em percentual e vai chegar a esse ponto aqui do desconto sobre o portfólio total. Beleza. Então quer dizer que você está comprando a Itaúsa pagando 23% a menos do que ela vale. 24, vamos arredondar. É exatamente isso. Porém, a maior participação da Itaúsa é o Itaú, é o que de fato representa hoje dividendo e tudo mais. Então vamos fazer essa conta avaliando somente o Itaú. Vamos deixar um pouquinho de lado as outras empresas do portfólio, né, para a gente entender qual é o melhor no final das contas, né? O Itaú ou Itaúsa. Então a gente vai fazer a mesma conta. A gente pega o valor que a Itaúsa tem em relação ao Itaú, que é 142 bi. Vamos subtrair o valor de mercado da Itaúsa de 116 bi e vamos dividir pelo percentual que ela tem do Itaú, 142. Vai dar 26, dividido por 142, o resultado a gente multiplica por 100 e vai dar isso aqui. Então quer dizer, considerando somente o Itaú, deixando de lado as outras empresas, a Itaúsa está com desconto de quase 19%. Isso quer dizer na prática que se você é investidor não dá muita bola para as outras empresas do portfólio da Itaúsa, acha que não é um bom negócio, como foi mostrado ali em alguns slides no começo do vídeo, ainda assim, considerando somente o Itaú, o desconto é muito relevante, quase 20%. E aqui vale a observação também, né, que esses valores mudam diariamente, né? No momento que eu gravo esse vídeo, o valor de mercado da Itaúsa já subiu, está na casa de 121 bi, e o do Itaú diminuiu um pouquinho, está na casa de 380 bi. Ou seja, essa volatilidade é diária. Como você já tem a fórmula aí, você pode fazer a tua conta a hora que quiser. Dito tudo isso, a pergunta que não quer calar: qual a melhor ação, Itaú ou Itaúsa? Lembrando, nada aqui é recomendação de compra ou de venda. A ideia aqui é fazer você refletir, trabalhar o seu senso crítico e descobrir qual é a melhor empresa para a sua carteira, para o seu momento, tá? O que eu posso pontuar aqui é o seguinte, de modo resumido, né? Se você quer investir diretamente no setor bancário, obviamente tem que ir de Itaú. Historicamente, o Itaú gerou mais valor, mais retorno aí ao longo dos anos do que a Itaúsa, considerando o reinvestimento dos dividendos. Acontece que a Itaúsa, como ela é uma holding, em questão de dividendos, ela vai te pagar o equivalente ao Itaú, porque ela repassa integralmente. E na minha visão, independente dos outros investimentos que ela tem aí, não darem resultado no momento, eles estão vindo de brinde. Então, olhando os dois cenários, os dois lados da moeda, supondo que amanhã ou depois todas essas outras empresas do portfólio da Itaúsa, elas estourem, comecem a gerar um lucro absurdo, na prática, muito provavelmente, o valor da ação vai subir, em contrapartida, essas empresas pagam dividendo também, os dividendos serão maiores e vai haver um maior repasse, ou seja, o investidor vai ganhar da mesma forma. Trabalhando no outro cenário, supondo que a Alpargatas, a Dexco e as outras empresas aí vão ladeira abaixo nos próximos anos, não desempenhem bem, na prática isso vai gerar o quê? Muito provavelmente o mercado bate nas ações da Itaúsa após as apresentações de resultado aí, e a Itaúsa vai ter uma ação desvalorizada. Em contrapartida, se unicamente o Banco Itaú, em paralelo a isso, for bem, ele vai continuar repassando os dividendos para a Itaúsa e a Itaúsa vai continuar repassando integralmente esses dividendos para os acionistas. Ou seja, o desconto será ainda maior. Consegue entender isso? Reflete sobre isso, veja se você entendeu. Aí, o Itaú indo bem, a Itaúsa pode até ir mal em relação às outras empresas, porque pelo menos na minha visão, isso desvaloriza o valor da ação, mas não o pagamento de dividendos. Então a minha conclusão é, se eu fosse escolher nesse momento uma das duas, eu disparadamente escolheria Itaúsa. E obviamente Itaúsa 4, como nós vimos aqui os motivos durante esse vídeo. E você? Conta para mim se você investe em Itaú ou Itaúsa, se você pensa diferente, tem uma linha de raciocínio diferente da minha, deixa aqui nos comentários alguma crítica, sugestão, dúvida, eu respondo assim que possível. E, mais uma vez, se você gostou do conteúdo, dá uma força, se inscreve no canal, deixa um like. Os conteúdos aqui são praticamente diários para ajudar você a crescer como investidor e cuidar melhor do seu dinheiro. Obrigado por ter assistido e te vejo no próximo vídeo.